Boa noite, Ray. Vou começar pelo mais rápido, que é a questão do bardo, né? O bardo tinha duas funções. Em grego, aedos, aidos. Daí veio a palavra ideia. Daí vem andorinha também, aquela que traz o canto. Este canto pode ser algo muito sério, porque eram os bardos que nasciam cegos e traziam a iluminação dos deuses, eram utilizados inclusive como grandes bíblias vivas. E a outra parte era os corifeus, que a gente chamava, né? Que a gente vê na tragédia grega, os condutores dos coros, que em Aristófanes ficam muito claros como condutores da chamada comédia, que não é exatamente uma comédia no sentido moderno, mas é algo irônico, que denuncia um status quo e ridicularizam-lo. Então, esses são os dois grandes elementos muito importantes da função, inclusive presentes na tragédia grega sempre, né? Na comédia de Aristófanes, são eles que ridicularizam a plateia, ridicularizam a situação e assim por diante. E muitas vezes falam em nome de um personagem importante, como o deus Dionísio e assim por diante, né? Num dos episódios importantes dos sapos, pessimamente traduzido como rãs, um deles provoca o deus Dionísio para a plateia e diz assim: mas, grande Deus, você está vendo alguém que preste nessa plateia? É o Teatro Dionísio, está cheio, está lotado com mais de 12 mil pessoas, entre os quais os grandes arcontes, os grandes poderosos de Atenas. É necessário dizer que após a estelonia, Aristófanes teve que fugir correndo para a ilha de Égina, porque ele estava sendo perseguido para ser linchado por essa afronta aos portentados, aos juízes, algo muito parecido com o nosso tribunal de hoje aqui, o Supremo Tribunal, né? Com esta comédia que nós estamos assistindo, muito parecido. Os juízes eram comprados, ridicularmente comprados, e Aristófanes queria mesmo denunciá-los. E assim o fez, e várias vezes teve que fugir de Atenas para não ser literalmente morto como tal. Seria muito interessante que o Supremo Tribunal daqui assistisse isso. Uma pena, mas eles não têm o menor escrúpulo e o menor pudor. Já outra questão dos palavrões está muito presente também na comédia de Aristófanes e outras peças satíricas que são apresentadas sempre no intervalo das grandes tragédias. Há muitos palavrões, indiscutivelmente. Alguns têm uma ousadia assustadora, né? De xingar os deuses, de xingar a sua geração, etc. O xingamento sempre foi uma negação do direito de ser, né? E aqui nós encontramos grandes xingamentos, que se você quiser eu posso até depois te mandar uma, uma apresentação dos diversos como tais, né? Mas a verdade é de que ao longo dos milênios, basicamente são os que sobreviveram e que estão até no nosso vernáculo. Nada mudou muito. É o ridículo e as palavras escatológicas, onde se nega o direito de ser. Qualquer dúvida, você entra em contato. Um abraço.